dos modelos de ônibus, outra face da história dos transportes é em relação às pinturas. As pinturas das carrocerias podem demonstrar, inclusive, aspectos econômicos, sociais e os contextos de suas épocas. Marco Antônio Paes, ele faz um trabalho muito interessante de reconstituir essas pinturas e, às vezes, com um material pequeno, uma foto, uma xerox. Como que é isso, senhor Marco Antônio? Olá, Adamo. É importante que nós tenhamos uma memória. E essa memória ela tem que ser o mais real possível para que a gente possa ter, inclusive, como base para o nosso futuro. E restaurar a memória do ônibus é algo que me dá um prazer muito grande. Como eu faço por prazer, como eu faço por hobby, é claro que a gente procura, em busca de detalhes, definir aquilo que era, na época, uma referência e que hoje, muitas vezes, não se ouve mais falar, não se tem mais referências. Então, é importante buscar aquilo que existia na época, com toda a realidade possível. E isso nos leva a uma pesquisa, nos leva a uma busca de referências daquela época. Quando se tem na memória, busca-se na própria memória. Ou hoje, graças à internet e aos recursos da informática, a gente consegue trazer tudo para a atualidade e aplicar isso nessas imagens que nós conseguimos, que muitas vezes são imagens até distorcidas, mas que com o auxílio da tecnologia, da informática, conseguimos restaurar. Mesmo com a tecnologia informática, é praticamente artesanal, né? Bastante, bastante, porque você tem que reconstituir tudo. Muitas vezes eu tenho vindo aqui à VVR justamente para fotografar alguns detalhes e depois poder transformar essas fotos em imagens aplicáveis sobre os modelos que nós temos poucas referências. Então buscamos aqui na época qual era o tipo de espelho, qual era o retrovisor, né? Qual é o farol, qual é a lanterna. Fotografamos isso, retrabalhamos e aplicamos para tornar a imagem o mais real possível. E falando em pinturas, né, nesse resgate desse aspecto da memória, existem pinturas simples que muitas vezes eram os funcionários, os empresários que faziam, mas parece que eles faziam de tanto coração que elas ficavam, assim, um resultado que eu acho que talvez nem o maior design gráfico conseguiria hoje, né? Pois é. E, aliás, nós estamos aqui com um desses fundos, não é mesmo? São coisas tradicionais e que marcaram não só a época, mas que marcaram inclusive um segmento até. Por exemplo, quando se fala em ônibus, a primeira referência é Viação Cometa. E a partir da venda da Cometa para o novo grupo, houve uma descaracterização total. Por quê? Porque aquela simplicidade, aquela tradição que se tinha, inclusive quem conhece a história da Cometa, sabe que o azul usado na pintura dos ônibus foi tirado de referência de porcelana que o proprietário possuía. Combinou com o bege e ficou aquela pintura tradicional que todo mundo adora, ainda hoje. Quando se fala em Cometa, ninguém olha para a pintura atual, mas lembra-se da pintura tradicional, que marcou mais de meio século aí. E isso, naturalmente, é referência. A mesma coisa brasileiro. Tirar as cores predominantes, verde e amarelo, do veículo é descaracterizar. Embora haja uma modernidade, dizer-se que a pintura atual do Expresso Brasileiro não é bonita, também não é verdade. É uma pintura bonita, uma pintura de estilo. Entretanto, a tradição já não existe mais. E falando da pintura da Expresso Brasileiro, já aproveitando aqui, a gente percebe, não sei se o Antônio pode acompanhar isso com a gente, a questão da sensação de movimento que essa pintura é uma pintura simples, são faixas, mas a sensação de movimento que ela passa para a gente aqui com essa curva, com essa curvatura, a questão da continuidade, parece, senhor Marco Antônio, uma estrada desenhada no ônibus, né? É verdade, né? Essa ideia de movimento está muito bem representada aqui. Você até lembrou bem, né? As curvas de uma estrada,
as margens de uma estrada. E além dessa ideia de movimento, que é muito importante, né? Porque ela tem uma linha que é quebrada, porém você vê a continuidade dela como se fosse mesmo numa paisagem onde estivesse sendo cortado um determinado campo por uma estrada. Mas independente disso, você tem outro fator que são essas duas cores, o verde e o amarelo. Verde e amarelo, melhor combinação, somente arroz e feijão, né? E é uma tradição que, além de tudo, nos remete ao nosso país, à nossa civilidade. E é claro, todo mundo tem orgulho de ser brasileiro quando vê algumas coisas assim, né? Tá certo, senhor Marco Antônio. Obrigado aí pela aula, pela conversa aí bem informal. E é esse que é o espírito da VVR mesmo. Aprender de uma maneira informal, de uma maneira leve e ao mesmo tempo se enriquecer culturalmente. Muito obrigado também, Adamo.